Boa noite, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Nós estamos hoje aqui terminando o livro de Hebreus, Hebreus 13. Vamos terminar? Vamos ler o livro de Hebreus? Amém? Hebreus 13 diz assim, a exortação, né? Continuem a amar uns aos outros, como irmãos em Cristo, né? Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns foram hospitaleiros e receberam a anjos sem saber. Aqui eles estão falando do episódio de que Abraão e Sara, né? Eles receberam em Gênesis 18, que tá isso. Receberam três homens que vieram e Abraão recebeu eles ali e eles eram anjos, né? E eles ali profetizaram sobre a vida de Sara, sobre o filho que Sara teria. Então, essa exortação vem pedindo para nós sermos hospitaleiros, porque muitos, sem saber, né, como Abraão e Sara, hospedaram anjos. Vamos para o versículo 3, diz assim, lembre dos que estão presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembre-se dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles, né? O Senhor, ele não esquece de nada, ele não esquece de ninguém. E aqui o Senhor citou as pessoas que estão encarceradas, que estão presas, as pessoas que sofrem, dizendo para nós nos lembrarmos deles, para que nós nos lembrássemos, como se nós estivéssemos com ele, né? Porque se nós nos colocarmos no lugar das outras pessoas, nós teremos mais empatia. Então, nós devemos nos lembrar daquelas pessoas que estão presas e que estão sofrendo. Versículo 4. O escritor aos Hebreus disse assim, que o casamento seja respeitado por todos os maridos e esposas, sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério, né? Falando na outra versão que eu li, estava o casamento seja sem mácula, seja um casamento puro, louvado seja o nome do Senhor, sem mistura, né? E disse que Deus julgará, né? É Deus que julga. E Deus vai julgar aquelas pessoas que cometem adultério. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. O versículo 5 diz assim: não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: nunca te deixarei e jamais abandonarei, né? O Senhor vem aqui, o escritor vem aqui falando pessoas que se deixam levar pela avareza, né? A avareza é um amor ao dinheiro. É isso que nós não podemos ter, irmãos. Amar o dinheiro, ter aquele amor, ter aquele apego ao dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque ele também disse aqui: eu nunca vos deixarei e nem vos abandonarei. Então, assim, para nós não ficarmos aquelas pessoas tão aflitas por ganhar dinheiro, né? Feito que nós somos qualquer pessoa. Não, o Senhor prometeu que ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar, né? O Senhor está sempre cuidando de nós. O versículo 6 diz assim: portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor quem me ajuda. Eu não tenho medo, né? Olha, ele disse, portanto, que nós devemos ser corajosos e nós devemos afirmar: é o Senhor quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer?
Ninguém pode nos fazer mal nenhum. Se é o Senhor que toma conta de nós, ninguém pode nos tocar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Ninguém pode te tocar, ninguém pode tocar em você, ninguém pode tocar em mim. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele toma conta de nós. E nenhum mal vai chegar a nós que o Senhor, né? O Senhor não vai permitir que o mal chegue até nós. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 7 diz assim: louvado seja Deus. Lembrem-se dos seus líderes. Olha, irmãos, esse pedaço aqui, esse versículo é lindo. Lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e emitem a fé que eles tinham. Louvado seja Deus. Eu não sei quem pregou o evangelho para vocês, né? Mas eu sei quem pregou para mim, o meu primeiro pastor, uma pessoa muito zelosa, cuidava da gente muito bem. E aqui está falando que nós não devemos esquecer deles, né? Porque foram os primeiros que nos anunciaram a fé, né? E diz aqui, louvado seja Deus, imitem a sua fé, né? Que nós devemos imitar a fé desses que chegaram, que trouxeram o evangelho até nós, né? Porque foi uma fé muito grande, uma fé provada, uma fé muito provada. Engrandecido seja o nome do Senhor. O versículo 8 diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Louvado em outras versões, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre vai ser Jesus, Jesus na nossa vida, né? O autor, o consumador da nossa fé, em quem nós devemos estar firmados. Olha bem, diz assim também o versículo 9. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos, que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência de regras sobre alimentos, pois os que obedecem essas regras não têm sido ajudados por elas. Louvado seja Deus. É aqui o escritor está falando em quem obedece muitas regras religiosas sobre comida, sobre isso, sobre aquilo. E ele vem falando assim: não é bom que nós ficamos presos às regras, né? Presos às regras. Regra de não comer, né? Claro, o que é proibido para nós é o pecado, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mas é coisas que não coma isso, não faça isso. São muitas regras, ou vista assim, vista assim. São muitas regras. E isso não nos ajuda. Isso não faz nós crescermos na graça. Como o Senhor quer que nós sejamos, né? Nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. E isso não traz crescimento na graça. Os sacerdotes que servem no templo não têm direito a comer do sacrifício que é oferecido sobre o altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Agora, o 12 vem dizer: por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém. Olha, né, como a Bíblia se completa. Por isso Jesus falou primeiro do sacrifício que eles faziam. E eles ofereciam o sacrifício fora do acampamento. Por isso também Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém, para, com o próprio sangue, purificar o povo dos pecados.
Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Louvado seja o nome do Senhor, né? Portanto, vamos para perto de Jesus, para perto de Jesus, fora do acampamento. Soframos a mesma desonra que ele sofreu. Qual desonra? Jesus foi humilhado, Jesus foi caluniado, né? Mas vamos para perto dele. Tudo que nós sofremos, se nós sofremos perto de Jesus, é honroso para nós, tá? Nós não podemos sofrer e deixar Jesus, né? Como o presbítero ontem, ele pregou na igreja. Ele pregou na igreja e ele disse, né, que ele estava triste pelo falecimento do irmão dele. Mas ele achava que não ia conseguir pregar. E ele estava pregando. E para nós o Senhor falou, ó, portanto, vamos para perto de Jesus, né? Fora do acampamento. E soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos uma cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, esse louvor é sacrifício que apresentamos, é a oferta que é dada por lábios que confessam a fé nele. Louvado seja Deus. Nossa, que lindo! Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre um louvor a Deus. Esse louvor é um sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a fé nele, né? Os nossos lábios são os lábios que confessam a fé no Senhor Jesus. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor Jesus quer. Lábios que confessem a fé nele. E através desses lábios, o Senhor quer o nosso sacrifício de louvor, o meu sacrifício de louvor e o seu sacrifício de louvor. Louvado seja Deus. Olha, não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Olha bem, irmãos, se os irmãos ficarem unidos, ajudando uns aos outros, né? Esses sacrifícios também agradam a Deus. A união, né? Estarmos unidos, estarmos uns servindo aos outros. Esse sacrifício também, nós não, aqui o escritor diz, não deixem de fazer o bem e ajudar uns aos outros. Nós não podemos deixar de fazer o bem, né? Dessas coisas o Senhor se agrada, né? Porque às vezes nós também pensamos assim, ah, não, eu só vou no templo, né? Mas muitas das vezes os nossos irmãos precisam de nós fora do templo e nós temos que estar lá ajudando os irmãos. Louvado seja Deus. O 17 diz assim: obedeçam os seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabe que vão prestar contas disso a Deus. Nossa, irmãos, pedindo para que nós, o escritor falou para nós obedecermos os nossos líderes, né? Nós temos que obedecer os nossos líderes espirituais. Louvado seja Deus, nós devemos ser obedientes, porque o nosso líder, ele é que zela da nossa alma. Mas como é missionário, ele zela? Ele é que ora. Quando você tem, eu pelo menos sou assim, quando você tem um problema, você conta ao seu líder espiritual e ele ali intercede por você, intercede pela sua família. Então, aqui está dizendo, né, que nós temos que honrar, nós devemos honrar os nossos líderes espirituais, nós devemos obedecer os nossos líderes, porque eles sempre têm cuidado da nossa necessidade, né? Porque eles vão prestar conta disso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui,
eles vão prestar conta e nós devemos obedecer, eles vão prestar conta. Mas aqui tem uma outra parte. Obedeçam eles. Aqui. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Olha bem, o escritor vem pedindo que nós temos que obedecer os nossos líderes, porque se nós obedecermos, eles vão fazer o trabalho do Senhor, que é cuidar das nossas almas, com alegria. Mas se nós não somos obedientes, eles não, né? Eles vão fazer com tristeza. Isso não é proveitoso que uma pessoa, um líder espiritual, ele faça o trabalho de Deus, que ele faça com tristeza. Isso não é proveitoso, isso não nos ajuda, nem a eles que são nossos líderes e nem a nós. Isso não ajuda em nada. O 18 diz assim: continue a orar por todos, continue a orar por nós, né? Aqui era o apóstolo, que talvez esse livro seja do apóstolo Paulo. Continue a orar por nós. Temos certeza que a nossa consciência é limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. Ele vem pedindo para nós orarmos por ele, porque ele tem a consciência limpa e ele sempre quer fazer o que é correto. Nós devemos sempre orar por aqueles que fazem a obra de Deus, né, irmãos? E diz assim: peço a vocês de modo especial que orem para que Deus me mande de volta a vocês com mais pressa possível. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava pedindo oração para os irmãos, que ele queria estar com os irmãos novamente. Aqui, o 20 diz, o 20 e o 21, Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é grande pastor de ovelhas. E por meio do sangue de Jesus, que é a aliança eterna, é selada. Que Deus dê paz, lhes dê tudo de bom que vocês precisam, para que fazer a vontade e que ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. Louvado seja Deus, que Deus faça em nós tudo o que lhe agrada, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer nos usar, que Deus venha fazer em nós tudo que nos agrada, através do Senhor Jesus, que a morte dele nos trouxe isso, a morte dele nos trouxe um acesso ao Pai, né? A morte do Senhor Jesus nos trouxe um acesso. Então, nós hoje podemos estar aqui, estar falando da palavra de Deus, estar pregando, mas quem comprou essa liberdade para mim e para você? Foi o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? A Ele toda a honra, toda a glória. Louvado seja Deus. Meus irmãos, peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta escrevi, não é longa. Louvado seja Deus. Quero, 23, quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu levarei comigo quando for ver vocês. Saudação a todos os líderes da igreja daí e a todo o povo de Deus, aos irmãos da Itália e também os irmãos da Itália também mandam saudação a vocês. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém, irmãos? Nós terminamos o livro de Hebreus. Eu estou feliz porque demorou, né? Mas o Senhor nos deu graça de concluir. A paz do Senhor Jesus, né? É lindo essa carta aos Hebreus. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Que Deus abençoe os irmãos. Fica com Deus e seja edificado, né? Sejamos edificados por essa carta, como disse aqui o escritor. A paz do Senhor.